A palavra não é apenas um conjunto de sinais gráficos. Nela há sangue, suor e lágrimas. Fernanda Montenegro. E com essa citação eu inicio o programa Poesia de Corpo Inteiro deste mês pelo Sistema Encontro das Águas para Manaus e mais 40 municípios do Amazonas e também pelo mundo pelo nosso canal no YouTube. E no programa de hoje vamos conversar sobre o processo de dar vida e gerar novos olhares sobre o texto por meio da adaptação literária. E sobre esse tema eu tenho aqui o diretor de teatro Cairo Vasconcelos, da Menina Miúda Produções, e também a atriz Cássia Mier, que recitou pra gente aqui no início. Sejam muito bem-vindos ao Poesia desse mês. Obrigada. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, poder falar de poesia, de literatura, de arte. Muito obrigado pela presença, muito bom ficar aqui nessa casa. Eu que agradeço. E Cairo, você adaptou a obra Dois Irmãos, do escritor amazonense Milton Atum. A gente se falou antes, né, da peça estrear, e agora ela está concorrendo a um prêmio nacional de teatro, o Prêmio Senim. Como é que foi esse processo? Como é que você recebeu essa indicação? Bom, primeiro eu recebi com muita alegria, uma satisfação imensa poder ter sido indicado com uma obra de um autor tão importante para a nossa região e que atualmente ele está sendo estudado pelo vestibular, né? E isso só mostra a importância que a obra tem atualmente. E eu fico até sem ter o que falar da indicação, porque é um trabalho de adaptação que foi de 2 anos. 2 anos sozinho, mas tudo muda dentro da sala de ensaio quando é o teatro, né? O texto para o teatro é diferente da literatura, e o texto da literatura é diferente do teatro e tudo mais. E foi uma honra poder ter sido indicado através dessa adaptação, né? E muito feliz pelo resultado, não só pela indicação, mas também pela aceitação do público, também de como foi o espetáculo em toda a sua temporada. A gente fez 2 temporadas e foi muito bom, muito especial. O Milton está ansioso para assistir a peça e eu espero que a gente também aí possa anunciar a nossa 3ª temporada e ter a presença dele aqui conosco. E a Cássia também está sendo indicada, né, a essa premiação. Exatamente, a gente teve 4 indicações no Prêmio Senim, é um prêmio nacional, e a Cássia foi indicada ao lado de outras grandes atrizes para a atriz coadjuvante. Também tivemos o Juca de Souza como melhor cenário e melhor direção de arte, e também como programa e cartaz da Thaís Vasconcelos. E eu fiquei muito feliz de ter uma mulher indígena no elenco, ter sido indicada, e nada mais do que a Cássia para falar de como é que foi esse processo para ela. Sim, a Cássia, como é que foi esse processo de dar vida a essa personagem, a Domingas? Nossa, a Domingas foi um grande presente, porque eu sou muito admiradora da cultura amazônica. Então, estudar Domingas, pesquisar, experimentar, foi um grande desafio e muito prazer também fazer uma mulher aqui da nossa terra, aqui do Amazonas, uma mulher indígena com todos os conflitos de vida, que sofre, que chora, mas que ama também. Então, a Domingas, eu tive que me dedicar muito às minhas emoções, os meus estudos, junto com a companhia Menina Miúda e todo o elenco de atores, né? Então, a nossa equipe, o nosso conjunto me fez crescer bastante como atriz, né, nesse processo, né, que foi um grande presente fazer essa mulher indígena batalhadora, né, que batalha arduamente pela vida. E a Cássia, você tem vários anos dedicados ao teatro, né? Agora tem essa indicação nacional. E que outras obras você participou e como foi esse processo de adaptação das obras? Sim, também eu faço a maravilhosa história do Sapo Taroubequê, que é de um autor amazonense, do Márcio Souza, também, que é um clássico do infanto juvenil, que várias gerações aqui do Amazonas já interpretaram. E eu faço sempre as lendas, né, as personagens das lendas, dos mitos. E para mim é sempre um prazer falar da Amazônia e estar sendo reconhecida por isso, por falar da minha cultura
é uma alegria imensa para mim. Esse reconhecimento, né, desse prêmio, que é de uma academia de artes que valoriza o teatro nacional. Então, essa academia enxergar aqui o nosso trabalho aqui da Companhia Menina Miúda, com a obra Dois Irmãos, para mim é um grande presente e a realização de um sonho de atriz. Imagino. Cairo, para você, como esse processo de adaptação de obras literárias pode contribuir para que as pessoas tenham mais contato com o livro e com a literatura também? Uma coisa importante que eu pude perceber durante a apresentação do espetáculo do Dois Irmãos foi o movimento de pessoas, antes de assistir o espetáculo, perguntar de mim: Cairo, eu tenho que assistir primeiro o espetáculo ou eu primeiro leio o livro para depois assistir o espetáculo? E aí eu falava: fica à vontade, escolhe o que for melhor. Eu, né, pessoalmente, assistiria a peça, depois ia para o livro, porque eu sempre deixei muito claro, assim, nas entrevistas, no próprio projeto, né, que o espetáculo ele não é uma cópia do livro, mas ele é uma leitura minha, enquanto dramaturgo, daquela obra do Milton Atum, daquelas ideias, né, e trazer isso de uma outra forma. Até como o Milton disse, e ele apoiou muito e não se intrometeu na adaptação, é que é um olhar de uma outra pessoa diante de uma obra e que ela não é mais a mesma, ela é outra obra. Então é uma transmutação, uma transcrição de outro universo, apesar de usar referências. Então eu pude perceber a procura do público logo depois que terminava o espetáculo para ler o livro, e de pessoas também que já tinham lido o livro e assistiam o espetáculo, perceber detalhes que eles não tinham entendido lendo o livro. Então foi uma releitura mútua, tanto do espectador quanto do leitor e vice-versa. E até para mim, enquanto dramaturgo e diretor, somente em cena eu pude perceber também o que o Milton pensou, o que ele queria dizer de determinado ação, de determinada personagem. E eu fiquei muito feliz com o retorno, né, do quanto que as pessoas estavam procurando a obra e também procurando a peça. Então virou um ciclo, né? Ler a peça e ler o livro. Então eu fiquei muito feliz com essa adaptação, porque novamente ela não é uma cópia fidedigna do livro, porque isso é impossível fazer, né? O audiovisual ele poderia ter feito isso. A gente teve aí a minissérie, né? Mas até a própria minissérie, que foi adaptada pela Maria Camargo, ela passou também por coisas que ela inventou, que ela buscou dentro do livro, e ela criou cenas. Então nunca é uma adaptação fiel, né? Então você que ainda não assistiu a peça, você que ainda não leu o livro, procure saber, procure ler, se atenar. E fique atento aí nas redes sociais da Menina Miúda Produções para, quem sabe, participar da próxima temporada, né? Assistir aí com a gente. Vamos ter uma nova temporada aí? Teremos. E com uma atriz premiada já, se Deus quiser. Sim. E a Cássia, para você, como é que foi esse processo de imaginar Domingas, esse processo de criação? Quanto tempo levou para você saber, assim, agora, é assim, essa personagem vai ser desse jeito? Nós tivemos 3 meses de processo de criação teatral, e esses 3 meses foi bastante dedicação, né, de todo o elenco, e eu mergulhei nas minhas memórias, assim, nas histórias que a minha avó contava quando era criança, com todas essas referências culturais que a própria obra entrega para a gente, né? Então, para a gente foi imaginar esse universo da Domingas, né, que é andar de canoa, que é essa convivência com a tribo indígena, né, que ela tem na memória dela de personagem. Então, tudo isso é também uma viagem na minha memória enquanto atriz, porque eu nasci aqui no Amazonas e sou filha de Tefé. Legal. Então, eu tenho essa cultura na minha memória, e para mim foi esse trabalho de trazer da minha memória e construir junto com a história, com a obra do Milton Atum, na adaptação
do Cairo Vasconcelos. Sim, e tem essa questão, né, da migração também, né, tanto da Domingas, que vem para a cidade, quanto deles, né, ela vai trabalhar numa casa de sírios libaneses, então toda essa questão cultural também foi levada em consideração nessa montagem, que eu achei que ficou bem legal essas nuances, né, Sim, da família. A gente coloca essa dedicação que a Domingas teve com essa família, né, que ela praticamente foi criada pela família, era uma empregada, era uma mulher do lar, né, que ela era dona de casa, ela era babá, ela fazia tudo. Então, a vida toda dela foi dedicada a essa família. E era um caminho sem volta, porque a Domingas já tinha laços afetivos, né, com a família. Então, eu acho que ela já não se imaginava sem aquela família, que passou a ser dela também. Então, é uma história muito forte da Domingas, muito emocionante, né? Eu mesma, enquanto artista, eu falando da Domingas, eu sempre me emociono, porque é uma história comovente, né? Cheia de conflitos, cheia de muito amor também. Então, é isso. É até uma curiosidade, quando eu comecei a fazer a adaptação do texto, a primeira pessoa que eu já tinha em mente para ser uma personagem, atriz definida, era a Domingas, a Cássia. Eu conheci a Cássia, assisti o espetáculo que ela fez chamado A Casa de Bernarda Alba, e eu fiquei encantado com a atuação dela e pude acompanhar outros trabalhos, e eu queria ela para mim, queria trabalhar, eu queria ela no espetáculo, e de certo, assim, ela brilhou como Domingas. Eu me emociono, o texto que eu pude construir com ela, porque na adaptação a gente escreve um tanto sozinho, mas é através da sala de ensaio que a gente troca ideia e ela vai dando a vida, ela faz a adaptação dela. E já é outra adaptação da própria atriz, do ator, né, quando pega o texto, maravilhoso. Sim. E, Cairo, nesse processo, algumas obras devem ter te inspirado, né? Que adaptações você destacaria, assim, ou ao longo da tua vida, alguma adaptação, seja de filme, de peça, que te marcou? Então, eu tenho algumas referências que me impactaram enquanto dramaturgo e esse processo de adaptação de obra literária. Primeiro é o do José Saramago, que é o livro do O Homem Duplicado. E eu assisti tanto o livro, eu assisti na verdade o filme e depois li o livro. O filme foi desenvolvido pelo Denis Villeneuve e o livro é uma adaptação o filme é uma adaptação desse livro. E foi incrível como que o olhar de um autor influencia nas suas diversas linguagens do profissional, de um diretor de cinema. E eu fiquei imaginando, eu quero também desenvolver isso, eu quero buscar essa adaptação, quero ver obras literárias também no teatro, como é que poderia ter sido isso. E aí foi quando eu pude ver dentro do Dois Irmãos, que eu sempre fui muito fã, no palco. Eu busquei contato com a Maria Camargo, a gente conversou, que foi ela que adaptou o texto, né, para a série. Então a gente conversou, coloquei algumas ideias para ela também. E pude também pesquisar que houve também a adaptação, a primeira apresentação lá em São Paulo, de Dois Irmãos. E aí, conversando também com o Milton, a gente percebeu que havia uma visão de um regional clichê diante da obra. Então, eu busquei não só falar da Manaus, que ele retrata do livro, que é atualmente, os problemas que passam atualmente, mas também não colocar de uma forma clichê, mas de uma forma real, profunda, com todas as problemáticas que Manaus enfrenta, né? E essa foi uma obra também, uma das obras que me inspirou foi do Ouad Mawawad, que ele é um escritor também libanês que mora no Canadá e que tem um grupo na França, e ele desenvolveu o texto Incêndios. E Incêndios ele foi adaptado também para o cinema pelo Denis,
E é incrível o texto, é incrível a peça, é incrível o filme. Então ele mistura várias coisas, como tragédia grega, problemas na Síria, a guerra, né, no Afeganistão. Então esses foram temas que acabaram me conduzindo para a cultura síria, do libanês. Então acabei abraçando isso, estudando, buscando. Também busquei outras referências, tanto acadêmicas e tudo mais. Mas eu tentei buscar não me prender tanto na teoria e projetei o texto para a sala de ensaio, porque eu sabia que aquilo mudaria, né? Muito se fala sobre dramaturgia, que o teatro ele é ação e a literatura ele é a poesia em forma de prosa ou poesia, né? Ou em corpo. E no teatro eu estava buscando ação. O livro, o Milton, ele é muito descritivo, né? Ele fala muito dos detalhes. Então eu busquei dentro do livro ações que pudessem movimentar a cena e fazer com que o público se ambientasse através da cenografia, através da iluminação, dos elementos cênicos. Então, no que tange a dramaturgia, ela está dentro dessas ações para fazer o público se envolver e localizar o público através dos elementos cênicos, como o cenário, a iluminação, a música, que são complementos, né? Onde o livro ele descreve as sensações, a visão, e o teatro ele faz com que o público sinta um 5D, né? Tanto de visão, de tato, fato e todas essas questões. Então, esses foram os meus desafios e algumas referências que eu pude ter diante desses 2 anos de adaptação. Perfeito. E você, Acácia, que obras te inspiram ou que obra literária você gostaria de dar vida? Alguma personagem específica? Alguma adaptação que você goste? Eu acho que poderia ser uma obra de poesia mesmo, né, do Aníbal Bessa, que é um poeta aqui do Amazonas, e que a poesia dele consegue me situar aqui na Amazônia com um olhar mais urbano da cidade de Manaus. Eu acho que seria uma obra literária que eu poderia dar vida de uma maneira mais cênica e até, como você falou, né, uma cena, uma obra teatral, ela pode também chamar mais a atenção do público da literatura, porque nos Dois Irmãos a gente viu essa receptividade do público, das pessoas que gostam de literatura, e quando elas viram a vida dos personagens, né, ali no teatro, elas se emocionaram muito, e a gente vê essa receptividade do público mesmo, do público literário, quando eles enxergam essa obra no Viva, teatro, né? No teatro vivo ali, onde eles podem falar com as pessoas sobre aquilo, sobre aquela obra. Perfeito. Ela falou de Aníbal Bessa. Algum poeta também que te inspire, Cairo? Eu tenho Tiago de Mello, eu tenho Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, mas atualmente eu tenho criado grandes laços com Shakespeare, que é um dos meus projetos futuramente aí para trabalhar. Tem sonetos, né, tem também sonetos maravilhosos. O Menestrel é um deles. Sim. Foi quando eu comecei também minha arte teatral, né, fazendo performances do texto dele. Então é preciso também falar dos clássicos, não esquecer os clássicos, né? Perfeito, gente, eu agradeço imensamente a presença de vocês no Poesia de Corpo Inteiro. A gente queria falar muito mais, Sim. porque né, esse assunto dá muito tema para a gente conversar. E eu quero que você diga, Cairo, fale aí das redes sociais do Menina Miúda, como é que as pessoas podem ficar ligadas aí na nova temporada? Bom, você pode acessar as redes sociais da Menina Miúda Produções, tanto no Facebook, Instagram. A gente vai estar divulgando tudo o que está acontecendo, de bastidores, de indicações, de próximas temporadas. Inclusive, eu recebi agora o prêmio de melhor dramaturgia
Fui um dos vencedores do concurso de dramaturgia pela Federação de Teatro do Amazonas, fiquei muito feliz também. No Festival de Isso Teatro agora, né? É um reconhecimento também de obras adaptadas, porque não é uma cópia, não é um roubo, não é um plágio, é muito difícil fazer uma adaptação. Né? Então, o reconhecimento desse prêmio também é de mostrar que obras também adaptadas, elas têm o seu valor e que muitas outras obras já foram adaptadas. Shakespeare usava muito isso também, né? Então, se você quiser saber mais sobre a obra da Menina Miúda, do Dois Irmãos, também busque no YouTube, também temos os nossos espetáculos disponíveis. E qualquer coisa, manda mensagem, que a gente está sempre lá respondendo, divulgando. E muito obrigada. Obrigada também a Cássia por ter iniciado. Pode dar uma palavrinha também antes de terminar o nosso programa. Sim, eu quero agradecer, né, ao programa Poesia de Corpo Inteiro por receber a gente aqui para falar do nosso trabalho, da peça Dois Irmãos. E agradecer ao público também que acompanha a gente nessas temporadas aqui em Manaus, né? Sempre foi um sucesso de público. E venham assistir mais, né? A gente vai estar aí numa nova temporada em breve e para mostrar mais do Dois Irmãos, mais da Domingas aí para vocês. Muito obrigada. Esse foi o programa Poesia deste mês. Eu agradeço a presença dos nossos entrevistados, a sua audiência e o apoio do Sistema Encontro das Águas. Acompanhe também a nossa programação pelos aplicativos e mídias digitais. Até a próxima!